Vamos conversar agora com o Márcio Kadar, um dos investidores, um dos sócios da SAF do Santa Cruz, que está sendo constituída. Os planos ainda estão em desenvolvimento, mas tudo indica que o Santa Cruz vai virar SAF e vai receber novos investimentos a partir dessa temporada. E vamos conversar agora então com o Márcio Kadar, que tem sido aí o principal porta-voz do projeto do Santa Cruz. Márcio, um prazer falar com você. Quero primeiro te dar um espaço para você contar exatamente para todas as pessoas quem é o Márcio Kadar, né? A gente sabe algumas informações básicas, que você é um grande investidor aí do mundo dos negócios e que você já teve também ligação com o Atlético Mineiro, mas quero saber um pouco mais, porque é muito importante a gente saber exatamente quem está por trás dessa SAF. Tá, muito obrigado. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né, para todos aí. Poxa, o Márcio Kadar é um cara que até 3 semanas atrás vivia uma vida tranquila, vivia uma vida no anonimato, completo anonimato, voava abaixo dos radar, e de repente, de uma hora para outra, minha vida virou um turbilhão de emoções, digamos assim, né? Só emoções boas. Mas eu venho do mercado financeiro há muitos anos, trabalho no mercado financeiro há muitos anos, fazendo estruturação de fundos, estruturações de operações complexas no mercado financeiro para grandes empresas, para grandes clientes. E basicamente isso. Eu tenho uma ligação muito forte com o futebol, por causa da minha, né, da minha família, dos meus tios, meus primos, todo mundo sempre foi muito conselheiro, né? Foram conselheiros do Atlético Mineiro por muitos anos. Eu fui conselheiro do Atlético Mineiro muitos anos também. A gente participava ativamente da política do clube. E, enfim, sempre fui apaixonado pelo futebol, sempre fui apaixonado pelo espetáculo do futebol, né? Aquilo que o futebol proporciona. Eu tive muita curiosidade de entender o fenômeno social do futebol. Então isso me deixa uma certa tranquilidade de fazer o que eu estou fazendo. Todo mundo vira para mim, né, principalmente o pessoal que me conhece há mais tempo, pega assim: poxa, você é um louco de querer assumir um negócio desse. E aí eu falo assim: não, gente, eu não sou louco não. Eu acho que, de uma certa maneira, eu fui preparado a vida inteira para eu estar onde eu estou agora, entendeu? E fazer o que eu vou fazer, o que a gente está disposto a fazer a partir dessa SAF. Então, eu estou super tranquilo, é uma coisa super gostosa, tá sendo bastante prazeroso para mim. Sei que a gente está vivendo agora uma lua de mel com a torcida, é uma coisa óbvia, é uma coisa natural. As coisas vão mudar no futuro, no sentido de não que vão ter algumas revelações, mas cobranças acontecem, cobranças de futebol é uma coisa mais normal do mundo. Tem hora que o time está bem, tem hora que o time está mal, tem hora que o time encaixa, tem hora que o time não encaixa, por mais que você mexa daqui, mexa dali. Então, a gente sabe como é que funciona, a gente sabe como é que é, e nós estamos preparados para enfrentar o desafio da melhor maneira possível. E o que tem me chamado muita atenção é que você tem feito, assim, tem tido um perfil muito participativo, né? Tem aparecido bastante, falado bastante sobre a SAF, aparece nas redes sociais. Isso não é tão comum em todas as SAFs, né? Às vezes os donos até se escondem de entrevistas, não aparecem tanto. Você pretende, quando, enfim, a SAF for constituída, manter esse perfil bastante participativo mesmo? Totalmente. Eu acredito que você não faz uma SAF se distanciando da torcida. Muito pelo contrário, você faz uma SAF se aproximando cada vez mais da torcida. Eu sempre percebi isso de alguns donos de SAF, e sempre achei: poxa vida, se fosse eu ali, eu faria melhor, eu faria de uma maneira de mais proximidade com a torcida. Eu pretendo continuar assim. Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa que não tem nada a esconder, eu sou uma pessoa transparente, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que gosto do que eu faço, gosto de ter contato com pessoas, gosto de ouvir pessoas, ouvir opinião. Eu não sou o dono da verdade, nunca fui o dono da verdade. Eu acho que grande parte do meu crescimento também profissional vem de saber ouvir. Então, eu pretendo cada vez mais estar perto da torcida, cada vez mais próximo da torcida, abrindo mais, cada vez mais conversa com a torcida, escutando mais a torcida, ficando mais próximo da torcida. Eu não gosto, me incomoda um pouco esse distanciamento que certos gestores têm de torcida, entendeu? Me incomoda muito. Eu acho que quanto mais transparente você é com a torcida, mais ela vai te entender, inclusive nos momentos ruins, e vai poder te ajudar nos momentos ruins. Então, como eu te disse, eu não sou dono da verdade, eu não sei 100% de nada nesse mundo.
E pode ser que a gente surja uma parceria espetacular entre a SAF e a torcida, que é isso que eu espero, né? Ou seja, essa proximidade cada vez cresça mais. Realmente acho que ajuda bastante na transparência, né? E é importante dizer que não é só você, né? Nessa sociedade aí, a gente já sabe e conhece bastante o Vinícius Diniz aí, que foi um dirigente na ascensão do Atlético, mas tem outros sócios também, né? Se fala muito em investidores e a gente ainda não conhece direito. Quantos investidores já estão com você e devem vir mais investidores também? Na verdade, eu, Vinícius, e eu tenho mais os meus sócios também, que estão participando também do projeto, cada um na sua área específica, na área financeira, na área de desenvolvimento, na área institucional. Então, cada sócio tem a sua, digamos assim, a sua área específica a qual ele é especialista. O fundo, por enquanto, ele é constituído de participações dos sócios, né? Eventualmente, nós vamos abrir, sim, para mais investidores. Nós temos ainda uma série de contatos já tem muita gente querendo participar, mais, inclusive, gente querendo participar do que espaço para participar. Então, a gente está pensando, a gente está vendo como é que a gente vai tentar acomodar as pessoas da melhor maneira possível. Mas para esse início agora de trabalho, para esse início agora de SAF, está tudo muito, muito bem equacionado, muito bem desenhado, e é isso que a gente vai seguir por aí. São quantos investidores atualmente, né, que já estão Nós no somos quadro? em 5. 5. Ah, tá, perfeito. E assim, em relação a gente já tem alguns modelos de SAF no futebol brasileiro com perfis diferentes. A gente já começa a perceber que tem vários perfis diferentes, tanto na gestão quanto no modelo financeiro. Você tem algum tipo de inspiração? Você esteve algum tempo como conselheiro do Atlético Mineiro. Dá para dizer que o Atlético Mineiro é uma inspiração para o modelo financeiro que você pretende implantar no Santa Cruz? Veja bem, nós sempre pegamos as melhores práticas. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender com os outros, eu gosto muito de aprender com os acertos e com os erros dos outros, né? Então nós estudamos bastante o que aconteceu de errado na SAF do Vasco, o que aconteceu de errado na SAF do Curitiba, por exemplo. A gente estudou muito a questão, principalmente na questão de estruturação do Atlético Mineiro, que queria, independente da SAF estar dando certo ou não, da torcida estar reclamando ou não, é uma SAF muito bem estruturada financeiramente. Então, nós pegamos essas melhores práticas, nós pegamos práticas do exterior também. Eu tenho contato com o pessoal no exterior, tenho contato com, não só de futebol, mas de outros esportes também. Então, a gente sempre tem esses contatos, a gente sempre procura entender e pegar as melhores práticas que existem no futebol. E aprender com os erros e aprender com o que não deu certo. Eu costumo dizer que eu gosto muito de aprender com o passado, porque o futuro é uma coisa incerta. O que funciona para uma SAF pode ser que não funcione para a nossa SAF. Isso é uma coisa meio bastante óbvia na minha cabeça. Não quer dizer que se deu certo de uma SAF vai dar certo na outra. Por quê? Porque cada SAF tem as suas características, tem características diferentes de torcida, tem características diferentes de patrimonial, tem características diferentes de momentos financeiros. Então, a gente pega isso tudo e a gente extrai aquilo que a gente acredita ser o melhor para a SAF, no caso, o que é melhor para a SAF do Santa Cruz. Entendi. Quer criar um modo de Santa Cruz de ser SAF sem exatamente se inspirar em um clube específico, né? Exatamente, porque também vai muito das personalidades das pessoas, né? Então, por exemplo, a minha personalidade é uma personalidade muito mais expansiva do que outros, por exemplo, dirigentes de SAF. A minha equipe é uma equipe um pouco mais coesa, a gente trabalha junto há muito tempo, então a gente sabe mais ou menos o que um outro pensa, então a gente já tem mais ou menos um modus operandi. Então, isso tudo, você colocando isso dentro de um contexto de SAF do Santa Cruz, a gente procura o melhor modelo e a gente acha realmente o melhor modelo para que a coisa flua de uma maneira mais tranquila. Perfeito. E nesse momento assim que vocês estão ainda de aprovação da criação da SAF, internamente ali, como que está a aceitação dentro do clube do Santa Cruz, né? A gente sabe que a torcida está apoiando bastante, mas dentro do clube tem alguma resistência ainda vai acontecer uma votação que nem era obrigatória, mas o presidente quer que aconteça. E como que está essa resistência dentro do clube? A gente sabe que sempre tem alguém ali querendo manter algo como as coisas são, né? Não são mais resistentes. Você está sentindo essa resistência?
Não, eu costumo dizer, como já disse em outras oportunidades, que todo clube tem correntes políticas, né? Tem aquelas correntes políticas que são declaradas, abertas, e tem as correntes políticas que não são declaradas, são correntes fechadas e que tentam te minar de alguma maneira, mas de uma maneira que eles não apareçam. Que no caso do Santa Cruz, todas as pessoas que eu conheci, todas as correntes que eu conheci até agora são super pró-negócio, super pró-SAF. É óbvio que nós temos correntes contrárias dentro de Santa Cruz, mas essas correntes elas se escondem, elas não dão a cara, não aparecem, justamente por medo, ou justamente por medo de enfrentamento, ou por medo de serem questionadas. Então, assim, a gente sabe que isso é normal, isso é uma coisa tranquila. Todo clube de futebol existe isso. Todo clube de futebol você tem correntes políticas dentro de um clube de futebol, é óbvio, né? E não poderia deixar de ser diferente. Não poderia deixar de ser diferente, porque eu acho também que toda unanimidade ela é burra. Então, além disso, você tem uma corrente política, mas uma corrente política que joga leal, eu acho fundamental isso dentro de um processo. O que eu não gosto, o que eu não acho que é legal, são correntes políticas que fazem deslealdade ou que jogam baixo com isso. Isso, para mim, no meu caso, não me atinge e eu acho que ninguém está preocupado com isso. Eu acho que a gente segue a nossa vida e não vai ter muito problema em relação a isso, não. Eu acho que a diligência nossa encerra semana que vem, a gente vai soltar o relatório da diligência já na semana que vem. A partir daí, 100% o clube chamar os seus sócios, chamar o Conselho Deliberativo para aprovarem, né, a resolução da SAF e aí sim partir para a questão da RJ, que é renegociar, apresentar o plano de negócios da RJ e aí transformar em SAF e seguir a vida. Uhum. Aí acho que o que pode atrasar mais para vocês começarem a comandar de fato, pegar a caneta na mão é a RJ? Eu não acho que vai atrasar, não, tá? Porque nós já tivemos muitas sinalizações positivas do judiciário, das pessoas que estão envolvidas na RJ, que vai ser um processo que vai andar rápido. Então, eu não estou muito preocupado com isso. É óbvio que o que a gente tem hoje são prazos legais a serem cumpridos, né? São prazos que você tem que cumprir legalmente. Então, por exemplo, você vai fazer agora uma convocação do conselho. Você tem um prazo legal de, não sei se é 30 ou 45 dias, uma coisa assim, para que você faça efetivamente a reunião. Então, isso são prazos legais que a gente tem que ter. Mas, passando do prazo legal, eu acho que vai andar rapidinho. Eu acho que vai tudo correr dentro do prazo legal. Entendi. E outra dificuldade que a gente vê em muitos clubes também é o relacionamento com torcidas organizadas, né? A gente vê no Brasil todo como algumas diretorias tratam de maneiras diferentes com isso, algumas são muito aliados, outros já tentaram romper com torcidas organizadas, e no Nordeste a gente tem visto muitas questões delicadas, inclusive, com isso. Como que você pretende, a partir do momento que assumir a gestão mesmo do Santa Cruz, ter relacionamento com as torcidas organizadas? Eu acho o seguinte, torcida organizada ficou um termo muito pejorativo hoje em dia no Brasil, né? A gente sabe hoje que as torcidas organizadas elas são banidas do futebol, algumas são banidas do futebol, né? A Galocura, por exemplo, aqui tem 3 anos que foi banida do futebol, ela tem um ano, já cumpriu um ano, vai cumprir mais 2. A gente sabe como é que funciona isso. Eu tenho pode dizer assim, que é uma utopia minha. Eu tenho uma utopia e eu tenho uma missão de querer acabar com a violência no futebol. Isso é uma coisa minha. Eu quero acabar com a violência no futebol, eu não nego isso. Eu quero conversar com a torcida, eu quero entender qual que é o problema, o que é a demanda. A gente entende que torcida organizada ela é uma microsociedade onde as pessoas que têm dentro da torcida organizada são aquelas pessoas que buscam alguma ascensão social ou alguma ascensão de relevância que não tem fora da torcida. Então, por isso que geralmente gera alguns tipos de situações complexas. Mas a gente entendendo isso, conversando com a torcida, querendo que a torcida se aproxime do time, se aproxime das pessoas, para que elas possam torcer, vibrar. E eu acho que a torcida também ela tem muito um papel também de cobrança, mas de uma cobrança sadia. A torcida ela é importante para o clube. Eu não acho que tem que banir torcida de estádio. Eu acho que você tem que educar a torcida. É um processo de educação.
E esse processo de educação, ele envolve você sentar na mesa para conversar. Não adianta você simplesmente falar, vou romper com a torcida organizada. Não vai, porque o cara... Torcida organizada, o que que é? Simplesmente é um cara que coloca uma camisa com o nome da torcida e vai para o jogo. Ele vai tirar aquela camisa, vai para o jogo e vai virar torcida do mesmo jeito. Então não adianta, não existe esse negócio de falar, vou banir torcida organizada. Você vai banir um nome, você vai banir uma marca, mas você não vai banir o torcedor. Né? Então, eu tenho essa vontade de sentar para conversar com o pessoal da torcida, organizar, entender demandas, entender o que eles gostam, em que a gente pode ajudar, para que eles tenham uma satisfação em torcer em paz no estádio. Eu tenho a intenção, eu tenho essa ideia na minha cabeça, sei lá, muita gente acha que é utopia, mas eu não acho que é utopia, eu acho que a gente consegue sentar, conversar com pessoas civilizadas, entender as demandas, entender o que acontece. Você tem que entender a questão sociológica das torcidas, para você conseguir entender a questão sociológica das torcidas, para você poder conversar. Não acredito que banimento seja uma solução. Não acredito mesmo. Por quê? Porque o cara não briga no estádio, ele vai brigar fora do estádio. Ele usa o escudo do clube para brigar fora. É difícil você ver hoje uma torcida organizada brigando dentro do estádio. Eles marcam já coisas pela internet com dias de antecedência e brigam longe, a 20, 30 quilômetros do estádio. Então, assim que funciona. Eu quero torcidas amigas dentro do estádio e eu quero poder receber torcidas de outros times também dentro do estádio sem problema algum. Sabe, é uma ideia que eu tenho, é uma utopia que eu tenho, é uma vontade, e eu luto para isso com ações boas. Eu quero fazer ações, eu quero criar ações boas, eu quero criar ações sociais junto com a torcida, eu quero criar eventos sociais, eu quero criar coisas que aproximem a torcida do clube, mas pelo lado do bem, entendeu? Eu acredito, e volto a dizer, eu acredito piamente que os bons são maioria no mundo. As pessoas boas são maiorias no mundo. E as pessoas boas, elas, por característica, são mais caladas do que as pessoas do mal. As pessoas do mal são mais ruidosas. Elas gritam mais, elas aparecem mais. Por quê? Porque elas têm essa necessidade disso acontecer. Então, assim, eu quero ter um relacionamento mais próximo com a torcida, sim. Entender quem são as torcidas, mapear as torcidas, entender quem são os seus representantes, para que a gente consiga ter uma relação harmônica. Perfeito. Só tem uma questão delicada aí, que é a questão do dinheiro, né? Porque até teve um episódio aí que eu vi a sua explicação depois, que você chegou a fazer uma doação para a torcida antes dessa confusão toda que aconteceu no último clássico entre Sport e Santa Cruz, e aí aconteceu a confusão e tal. E agora, recentemente, a Federação Pernambucana divulgou que os clubes assinaram um acordo para não fornecer dinheiro, para não dar dinheiro para as torcidas organizadas. Quando você chegar na gestão do Santa Cruz, como você pretende lidar com essa questão de dar dinheiro para a torcida organizada? Eu vou obedecer o que for decidido pelo Ministério Público, eu vou obedecer o que foi estabelecido pelas autoridades, óbvio que eu vou fazer isso, mas isso não impede de eu conversar com eles, isso não impede de eu trocar uma ideia com eles, de eu buscar algum entendimento com eles. Essa questão da doação já foi mais do que explicada, já foi mais do que conversada, eu não vou entrar nisso. Eu fui covardemente atacada por algumas pessoas que quiseram fazer disso palanques, né, para ganhar, ou para ganhar like, ou para ganhar um tempo de TV, o que for. Eu não quero tocar nesse assunto, não vou aqui entrar em detalhes, mas eu não quero. Essa questão, eu dou o dinheiro, ajudo algumas torcidas, desde a Galocura, ajudo torcidas e ajudo por bem, porque não sei se o pessoal sabe, mas tem muita gente que pode confirmar, a gente aqui no Atlético tinha o tal da doação solidária para a torcida quando o Galo ganhava. A gente doava caixas de leite, a gente comprava caixas de leite e doava para instituições carentes. Então a gente sempre fez isso. Sempre fez isso. Eu sempre fiz de bom grado isso. Sempre falei que nenhum marginal precisa de doação para pegar um pedaço de pau e manter na cabeça de outro. Eu sempre falei isso. E é verdade. Então, assim, quando eu faço uma doação, quando eu fiz uma doação dessa, e eu fiz uma doação dessa de boa fé, eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilamente, porque eu sei o que eu fiz, eu sei qual foi a minha intenção. Então, isso não me...
o que as pessoas falam realmente não me atinge, não me incomodam de jeito nenhum, e eu sigo a minha vida. Perfeito. Agora, falando do lado bom da torcida, é que eu vejo que a notícia da SAF empolgou a torcida e isso se refletiu até em campo, né? Porque a torcida do Santa Cruz é muito presente e o time já veio vivendo uma boa fase aí, pegou uma sequência super difícil no Campeonato Pernambucano e conseguiu sair muito bem, né? Jogou bem contra o Náutico, apesar da derrota, e depois também conseguiu vitórias. Você acha que essa notícia da SAF impactou já para gerar essa boa fase do Santa Cruz? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. O ser humano, ele vive muito por expectativa, né? É da nossa natureza, né? Eu que venho do mercado financeiro, eu entendo um pouco dessa psicologia financeira e econômica, quando a pessoa fala assim, poxa, tal empresa ali vai lançar um produto que pode ser que seja bom para ela e esse produto e as ações dessa empresa começam a subir. Basicamente a mesma coisa que acontece no mundo real, né? Quer dizer, existe a perspectiva da SAF, existe a perspectiva de melhora, então todo mundo ali começa a ficar entusiasmado, todo mundo quer ir a campo, todo mundo quer jogar melhor, quer se mostrar mais aguerrido. Por quê? Porque eles começaram a enxergar uma perspectiva. Então existe uma perspectiva futura. Hoje, todo mundo, a torcida sabe, os jogadores sabem, a comissão técnica sabe, a própria diretoria atual sabe, que o Santa hoje ele tem projetos de curto, médio e longo prazo. Isso é muito bom. Você poder enxergar o futuro, você poder enxergar, poxa, o que vai ser? Pode demorar um pouco para ser, pode acontecer percalços durante o caminho? É óbvio que pode, mas nunca vai deixar de seguir em frente. Então, essa que é a grande força. Então, essa força de impulsionar a perspectiva, de ver a luz no fim do túnel, de saber que a gente está chegando, que nós vamos botar energia, vamos colocar dinheiro, vamos fazer a coisa acontecer, isso realmente dá um sangue novo a qualquer coisa, principalmente a torcida e os jogadores. Perfeito. Esse impacto foi importante, agora vai vir para a Série D, né? Para o Campeonato Pernambucano não vai dar tempo de fazer um impacto financeiro, mas para a Série D a gente imagina que sim. Foi noticiado que o Santa Cruz teria um 100% de aumento de folha salarial para a Série D, né? Que seria aí ia dobrar a folha salarial. Vocês já têm essa projeção realmente de como deve ficar a folha salarial do Santa Cruz para a Série D? Não, a gente ainda tem estudos, projeções, porque na verdade o que acontece? A característica de um jogador de Série D, ela é diferente da característica do jogador de Série B, de Série C, de Série B e de Série A. Cada série tem algumas características específicas. A Série D, ela é uma série muito física, ela é uma série, perdão, ela é uma série muito física, ela é uma série que muito vigor físico e uma técnica um pouco menor, porque a pessoa tem que, poxa, ela joga em campos horrorosos, fazem viagens longas, às vezes extremamente cansativas, para jogar no dia seguinte ou até mesmo jogar no mesmo dia. Então, assim, essa Série D ela é uma coisa bastante peculiar, vamos dizer assim. A questão da folha, ela vai muito das peças que são necessárias, porque a gente, para ganhar a Série D, a gente precisa ter um time de Série C, e assim sucessivamente. Para ganhar a Série C, precisa ter um time de Série D, e para ganhar a Série A, para a Série B, precisa ser um time de Série A. Essa é uma subida paulativa. A gente não vai colocar um jogador de Série A para jogar uma Série D, mesmo porque ele não vai querer vir. Então, nós temos que usar peças junto com a comissão técnica. Isso é uma escolha da comissão técnica, é uma coisa discutida com a comissão técnica. Olha, eu preciso dessa e dessa peça. Aí nós vamos no mercado pegar esses jogadores com essa característica. A folha vai subir, lógico que vai subir, porque nós estamos pegando peças que vêm hoje para o Santa Cruz porque sabem que o Santa Cruz tem um projeto. Isso é importante para os jogadores saberem que o Santa Cruz tem um projeto, para eles conseguirem enxergar uma perspectiva futura, até mesmo em questão de contrato, questão salarial. Às vezes, um jogador, para ele, é mais importante o tempo de contrato do que o valor do salário, e vice-versa. Então, a gente está montando isso daí. É óbvio que a folha do Santa Cruz vai subir bem. Eu não sei te precisar quanto, não sei percentual, não é uma coisa que a gente tenha isso palpável neste momento,
mas a gente acredita que com os jogadores que estão vindo, que a gente tem uma perspectiva de vir, realmente vai ser um time bem competitivo para a Série D. Perfeito. E o que vocês pretendem colocar em contrato mesmo da SAF é um orçamento por divisão, é isso? É colocar um orçamento de quanto deve ter de renda ali por divisão que o Santa Cruz estiver em cada ano? Isso, nós temos um orçamento para a Série D, um orçamento para a Série C, um orçamento para a Série B e um orçamento para a Série A. Esse orçamento ele foi estabelecido em contrato como orçamento mínimo. Então, esse orçamento mínimo, nós acreditamos que já seja mais do que suficiente para o time, para a gente ter um time competitivo em todas essas séries. Agora, no eventual caso da gente ter algum percalço ou alguma coisa, a gente pode aumentar ou não esse orçamento para que a gente tenha mais conforto e para a gente ficar mais competitivo, digamos assim, se a série. É óbvio que a nossa expectativa é subir uma série por ano, mas é uma expectativa. Nós não estamos afirmando que a gente vai subir uma série por ano. Nós estamos trabalhando para que isso ocorra. Agora, futebol, gente, é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe. É uma bola que bate na trave, é um pênalti que vai para fora, é um chute que o goleiro franga, é um chute que o goleiro defende. Então, o futebol ele é cheio. A beleza do futebol é justamente isso, é justamente o imponderável. E a gente vai fazer tudo para que a gente consiga, da melhor maneira possível, diminuir o máximo essas variáveis imponderáveis. Ainda mais na Série D, né, com mata-mata, fica mais imprevisível, né? Imprevisível para definir. E esses valores você pode contar? Já está definido? Esses valores mínimos? Eu não posso falar porque existe uma cláusula de confidencialidade que foi assinada na vinculante. Tá? Eu acho que no momento oportuno, quando a gente passar por tudo, passar pela diligência, passar pelo conselho, passar pela SAF, isso naturalmente vai ser uma coisa aberta e todo mundo vai saber. Mas vocês podem ficar tranquilos que todo esse recurso ele é mais do que suficiente para a gente ter um time competitivo. E tem também uma coisa que vai ser colocada em contrato, que é um aporte mínimo, né? Quanto que é o valor de aporte mínimo que os investidores têm que colocar? Esse valor também, imagino que tem confidencialidade, né? Tudo tem confidencialidade. O que não tem confidencialidade, que não está em aporte nenhum e que foi feito de coração, por exemplo, é a questão agora que nós vamos mudar o sistema do Arruda de entrada. Isso daí eu estou fazendo, o nosso grupo está fazendo, sem a menor contrapartida do Santa Cruz. Nós estamos fazendo porque nós já apaixonamos com o Santa Cruz, já achamos que o Santa Cruz já merece ter um sistema de acesso de primeira linha dentro do Arruda, para coibir não, vai acabar 100% com cambista, vai acabar com entradas indesejadas dentro do estádio, pessoas que já são procuradas, que têm mandato em aberto, pessoas que devem alguma coisa à justiça, todo esse sistema é um sistema que inibe, né, essas pessoas de irem ao estádio. Então, os arruaceiros que brigarem dentro do estádio, os arruaceiros que forem pegos brigando dentro do estádio, todo mundo vai ser banido do estádio. Né? E a gente não vai permitir que isso ocorra mais. Então, esse sistema é um sistema que a Cobra Coral Participações S.A., que é a nossa empresa, ela está dando para o Santa Cruz, para o estado de Arruda, para justamente mostrar o tanto que a gente já está empenhado em transformar o Santa Cruz num time de primeira linha. Eu já trato o Santa Cruz num time de primeira linha desde o primeiro momento que eu vi. Eu acho que existia ali, realmente eu senti isso, uma baixa estima de todo mundo, de torcedor, de dirigentes e tal, porque eles não tinham para onde correr, eles não estavam sabendo como é que ia fazer. E, poxa, eu cheguei lá, já falei, gente, não é isso não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos acontecer. Eu acho que isso é importante. Isso eu acho que de uma certa maneira, eu consegui passar para a torcida. E você vê hoje o torcedor de Santa Cruz, poxa, rindo de orelha a orelha, e eu fico feliz com isso. Essa é a nossa intenção, é de deixar o torcedor sempre feliz. Perfeito. E aí a gente entra num aspecto legal da SAF também, que é essa
postura e vontade de vocês de fazer uma melhoria grande no Arruda, né? Que vocês já colocam esse reconhecimento facial e tem outras melhorias que vocês pretendem fazer. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade de ver novamente é o Arruda totalmente liberado, né? Com toda a capacidade dele ali completa. Você já falou que já fez alguns estudos sobre as reformas que serão feitas. Dá para ter uma estimativa de quando a gente pode ver, de repente, o Arruda liberado? Vai ser a nossa primeira meta com relação ao Arruda é devolver ao Arruda a capacidade total dele. Essa é a nossa primeira meta absoluta, é de dar ao Arruda a capacidade total dele dentro dos parâmetros, obviamente, da CBF. Então a gente quer que o Arruda tenha capacidade total. Para isso, a gente já tem um grupo já de engenheiros, já tem um grupo de arquitetos que já estão mapeando junto com o pessoal da diretoria patrimonial do Santa Cruz, mapeando quais são as exigências dos bombeiros, quais são as exigências do poder público, para que a gente consiga liberar isso. Essa vai ser o nosso primeiro ataque. Nós vamos atacar primeiro isso. Uma vez isso estando equacionado, nós vamos partir para melhorias estéticas e melhorias estruturais do Arruda. É bom o pessoal saber que o primeiro laudo, eu estou mandando fazer um segundo, mas o primeiro laudo que nós recebemos do Arruda com relação à estrutura do Arruda, o laudo foi o melhor possível. O Arruda ele é extremamente sólido, ele é extremamente bem construído. A gente sabe que as construções antigamente, elas até mesmo por falta de tecnologia, elas eram muito, digamos assim, elas tinham elas eram superdimensionadas. Então, o que faltava ali no Arruda é basicamente uma manutenção, que é coisa rápida, é um reboco que cai, é uma placa que cai, é uma coisa que cai, que você faz um jateamento de cimento ali que resolveu o problema. Então, a nossa grande questão é liberar o Arruda para a sua capacidade máxima, a partir disso, fazer as melhorias necessárias para que o torcedor tenha mais conforto e mais uma experiência melhor dentro do estádio. Então é isso que a gente vai atacar primeiro. Já tem gente em campo, já tem arquiteto em campo, já tem engenheiro em campo, todo mundo trabalhando nisso. Perfeito, mas por enquanto, desculpa, por enquanto ainda não tem uma previsão de quando essa primeira fase deve ficar pronta, né? Não tem essa primeira fase, até mesmo porque a gente não tem a caneta na mão. Quando a gente tiver a caneta na mão, a gente vai começar a atacar imediatamente. Mas o fato de eu não ter a caneta na mão não me impede de eu fazer um bom planejamento. Isso que nós estamos fazendo agora é um bom planejamento. É aquele negócio da gente deixa tudo pronto, a partir do momento da caneta na mão, no dia seguinte já entra a gente lá para começar a arrumar as coisas. Então, assim, eu não vou esperar a caneta estar na minha mão para eu fazer um planejamento, para eu fazer um estudo, para eu fazer um projeto, fazer um desenho, entender o que pode ser, o que pode virar. Vou deixar tudo pronto. A partir do momento que virar a SAF, que a gente tiver a caneta na mão, o pessoal entra já trabalhando efetivamente no dia seguinte. E outra coisa que você pretende fazer com a Arruda é vender os naming rights, né? Quanto que você estima, mais ou menos, que o Santa Cruz pode ganhar com a venda de naming rights do Arruda? Nós estamos conversando, a gente está em conversas iniciais ainda com alguns parceiros. É difícil falar, porque eu acho que o Arruda é o melhor estádio do Brasil. Eu vendo o Arruda como se fosse o melhor estádio do Brasil. O cara, para ser parceiro nosso dentro do Arruda, ele tem que entender que não existe estádio no Brasil hoje igual o Arruda. E no sentido de colocar pessoas lá dentro, no sentido de potencial de exposição de marca, no sentido de exposição de produtos. Então, hoje, a empresa que quer ser parceira hoje do Santa Cruz, que quer ser parceira do Arruda, ela tem que ter essa visão, ela tem que acompanhar a nossa visão. E a nossa visão é justamente essa. A nossa visão é que o Arruda é um dos melhores estádios do Brasil hoje. Eu sei de pessoas que são especialistas em fazer eventos, todos me falam, não existe melhor acústica do que o Arruda. Não existe melhor logística para você chegar e sair do estádio do igual o Arruda. Não existe melhor posicionamento geográfico dentro do Recife do que o Arruda. Então, assim, isso é uma coisa que vale. E hoje, com a gente estando dentro do Arruda, com a nossa equipe hoje dentro do Arruda, e tem gente também na nossa equipe que é especialista também em eventos, a gente quer
escolher com bastante cuidado, e aquela pessoa ela tem que ter entendimento que a parceria é uma parceria de longo prazo. A gente não vai vender name rights para 2, 3, 4 anos, a nossa ideia é vender name rights para 10, 15 anos, e a gente tem ideia, e essa pessoa ela tem que ser uma pessoa que vai caminhar junto com a gente dentro dessa estratégia. Porque daqui a um tempo, o Arruda vai estar, o Santa Cruz pode estar jogando uma Série A dentro do Arruda, e aí é televisão para o Brasil inteiro, é Rede Globo, Bandeirantes, SBT, canal aberto para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro ter essa divulgação, entendeu? Sim, com certeza, é um potencial muito grande. Outra questão de estrutura importante para a gente falar é sobre o CT. Eu vi uma entrevista que você praticamente confirmou ali que a intenção é ter um novo CT, né? Não reformar o CT atual do Santa Cruz, e me parece que a ideia é pegar um CT que já está pronto. É o CT do Unibol que já vocês estão pensando, é a prioridade nesse momento? Engraçado, todo mundo me fala desse CT do Unibol, eu nunca vi esse CT do Unibol, não conheço então onde que é, mas isso é pura especulação. O que acontece hoje é o seguinte: a gente tem algumas opções que nós estamos olhando, tá? Essas opções, elas passam elas passam por alguns critérios, né? Hoje, primeiro que a gente não, primeiro que na prática o CT do Santa Cruz não é do Santa Cruz, né? Não é o CT do Santa Cruz. Eles têm um combinado lá com uma associação, mas não é do Santa Cruz. Então, o que a gente quer é um CT próprio, com alojamento, com departamento médico, com academia. A gente quer um CT de time de Série A, né? Porque, de novo, se eu não puder dar uma estrutura para os jogadores desenvolverem o seu melhor potencial, eu posso trazer quem for, posso trazer Neymar, posso trazer Cristiano Ronaldo, posso trazer Messi, que não vai desenvolver. Eles não vão julgar o potencial deles se eles não tiverem uma base. Então, nós estamos realmente olhando um terreno para um CT, estamos olhando algumas opções, mas não tem nada definido ainda. Por enquanto, está na fase de especulação. De novo, é o mesmo caso do Arruda. Nós estamos planejando, nós estamos fazendo as coisas, planejando bastante com antecedência, para que quando virar a chave, a mudança seja rápida. Eu não vou ficar sentado esperando mudar a chave para eu começar a agir, já estou agindo desde agora. Perfeito, isso é importante mesmo. E uma questão que a torcida pergunta muito é sobre a questão de material esportivo, né? Me parece que está tendo um problema em Pernambuco com a distribuição de camisas, muitas lojas com dificuldade de ter o uniforme do Santa Cruz para vender, há também questão de qualidade, tem críticas. Vocês estão planejando também essa troca de material esportivo, de acordo para material esportivo? Olha só, eu tive uma conversa com o pessoal da Volt para entender, porque eu acho muito importante a gente entender os dois lados. Eu acho importante a gente entender as críticas da torcida, as críticas da diretoria, e é importante também você entender a crítica do fabricante e do fornecedor de material esportivo. Eu tive uma conversa com o pessoal da Volt, eles me explicaram, e a conversa foi muito de alto nível, foi bastante esclarecedora sobre vários aspectos. O torcedor tem razão, sim, está faltando camisa, sim. Essa questão da qualidade da camisa, eu particularmente, eu estou falando uma opinião particular, eu acho a qualidade da camisa da Volt muito boa, não teve nada de soltar escudo, não teve nada de cair, nada. Isso com as que eu tive até agora, acesso que eu já vi, dentro disso. Agora, você tem que convir comigo que uma empresa que está sendo ameaçada, e ela está sendo ameaçada de ser retirada do processo de fornecimento de camisas para um clube, essa pessoa não vai investir em fornecimento de camisa. Ela não vai conseguir, ela não vai aumentar a produção, ela não vai ficar abastecendo loja, porque você tem que ter um processo de pelo menos 90 a 120 dias para você fazer uma linha toda de material. Então ela fica usando o que ela tem, fica repondo o que ela tem, porque justamente por causa disso. Porque, primeiro, que a própria Volt não esperava esse boom que aconteceu com o Santa Cruz. Gente, a loja da Volt hoje, ela vende 480% a mais do que ela vendia uma semana antes da gente anunciar a vinculante. Da mesma forma de sócio-torcedor. Antes da gente anunciar sócio-torcedor, era 2.000 sócio-torcedor. Hoje está em 18.
Então, assim, o que mudou de lá para cá? Nada, só um anúncio, de novo, só uma perspectiva. Então, nós temos que sentar com calma, com cuidado, entender quais são as coisas, entender os dois lados da questão e tentar achar um denominador comum. A Volt tem um contrato que encerra agora em 2025, em dezembro, 31 de dezembro de 2025. Tem outras empresas que já procuraram também, mas eu acho que tudo é uma questão de sentar na mesa, entender qual que é a situação, entender o que essas empresas podem agregar a mais para a gente, dar uma oportunidade para a Volt, para ela tentar corrigir a rota do que está acontecendo. Então, assim, é uma série de fatores que a gente não pode, tem que sentar e conversar. Eu acho que tudo com conversa a gente se resolve. Não sei, eu não posso te dizer, eu estou chegando agora, estou conhecendo as pessoas agora, então eu não posso te falar assim, vamos tirar, não vamos tirar. Eu acho que tem que sentar e conversar com todo mundo. Perfeito. Bom, para encerrar, Márcio, eu quero deixar você sonhar um pouquinho. Quero te perguntar onde você enxerga o Santa Cruz daqui 10 anos ou 15 anos, que é o período aí de comprometimento de investimento que vocês tiveram inicialmente. Como que você enxerga o Santa Cruz? Onde ele vai estar daqui a 10, 15 anos? Você está perguntando para o Márcio da SAF ou você está perguntando para o Márcio, torcedor do Santa Cruz? Da SAF, da SAF. Bom, da SAF, nós vamos manter estritamente o nosso planejamento. Eu sou uma pessoa bastante. Eu sou uma pessoa bastante. Como é que a gente fala? Pedi a palavra aqui. Eu sou uma pessoa que eu tenho bastante rigor nas questões financeiras. Eu tenho bastante disciplina, essa que é a palavra. Eu tenho bastante disciplina financeira, eu não faço loucura, o meu time não faz loucura, a gente sabe até onde a gente pode ir, a gente sabe a hora de parar, a gente sabe a hora de avançar. A gente tem um planejamento, e isso não é segredo para ninguém, que a nossa meta é subir uma série por ano. Essa é a meta, eu não estou falando que isso vai acontecer, isso é a nossa meta. Nós temos essa meta. E aí é devolver ao Santa Cruz o protagonismo do Santa Cruz no cenário esportivo brasileiro, né? Não só com a equipe masculina, mas reativar a equipe feminina, fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer para que o Santa Cruz seja um protagonista. Uma coisa que não foi falada, mas que é importante ressaltar, vamos investir bastante na base. A base hoje, ela é o celeiro de grandes craques, ela é o que sustenta um clube no longo prazo. É um clube que a base, ela deixa o clube confortavelmente para que ela possa fazer investimentos dentro dos meninos da base e também nos jogadores futuros, troca, empresta, sai por empréstimo, volta, pega casca, pega tarimba de jogo, volta para o Santa Cruz. Então, essas coisas são muito importantes. A gente só consegue fazer isso se a gente tiver uma base forte também. Perfeito. E o Márcio torcedor? Mas torcedor, eu quero que o Santa Cruz seja campeão da Taça Libertadores e dispute o Mundial, no mínimo. Perfeito, perfeito. Tá certo. Márcio, brigadão pela entrevista, bem esclarecedora aí, deu pra gente falar de vários assuntos. Te desejo toda sorte aí com o trabalho do Santa Cruz e obrigado pela entrevista. Obrigado, é um prazer, estou sempre às ordens. Valeu, até mais.